Rodrigo Pacheco, eleito novo presidente do Senado. Após o anúncio do resultado, o presidente Jair Bolsonaro acelerou a vitória de seu aliado. Cotado como favorito para ganhar a eleição para a presidência do Senado, Rodrigo Pacheco, do MSM, Minas Gerais, confirmou a expectativa e foi eleito na tarde desta segunda-feira, primeiro com 57 votos. Rodrigo Pacheco venceu o pleito contra a senadora Simone Tebet, do MDB, Mato Grosso do Sul, após a desistência de Major Olímpio, do PSL, São Paulo, Jorge Cajuru, Cidadania de Goiás, a Lazier Martins, Podemos, no Rio Grande do Sul. O plenário do Senado é composto por 81 parlamentares, mas apenas 78 voltaram ao Senado. Chico Rodrigues, DEM, Roraima, está licenciado no mandato, e os senadores Jaques Wagner, do PT Bahia, Jarbas Vasconcelos, MDB, Pernambuco, disseram se ausentar por motivos médicos. Após o anúncio do resultado, o presidente Jair Bolsonaro celebrou a vitória de seu aliado em uma rede social e fez um comentário sobre o voto impresso. O ex-presidente do Senado, David Alcolumbre, do DEM, Amapá, tinha esperança de concorrer à reeleição, mas foi barrado pelo Supremo Tribunal Federal. Diante da decisão, Alcolumbre trabalhou para eleger Rodrigo Pacheco, que também recebeu o apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro. Quem é Rodrigo Pacheco? Formado em Direito, senador, está em seu primeiro mandato no Senado. Antes havia sido deputado federal e foi um amplo favorito para assumir o Senado, tendo sido apoiado até pelo Partido dos Trabalhadores, principal partido de oposição do governo. Pacheco afirmou ao longo de sua campanha que buscaria garantir as liberdades, democracia e estabilidade social, política e econômica do país, bem como segurança jurídica, ética e a moralidade pública com respeito às leis e à Constituição Federal. Ele apoiou o governo na proposta do auxílio emergencial e ajudou a aprovar a reforma da Previdência em 2019. Por outro lado, voltou para derrubar o veto à prorrogação da desoneração da folha de pagamento em 2020, com a agência Sputnik Brasil. Partidos oficializam bloco de apoio à Lira e à Baleia. DEM fica independente. Partidos da Câmara oficializaram sua participação nos blocos de sustentação às duas principais candidaturas. A presidência da Casa deixando Arthur Lira, do PP Alagoas, apoiando pelo governo com 11 partidos, enquanto Baleia Rossi, do MDB São Paulo, do grupo do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, DEM, Rio de Janeiro, ficou com 10 legendas sem conseguir incorporar o DEM. Além da sinalização de apoio à capital política, os blocos são utilizados como parâmetros para a regra da proporcionalidade utilizada para a distribuição de cargos na casa. Lira e Baleia travaram nos últimos dias uma disputa pelas bancadas da casa. Nesse jogo de negociação, Baleia acabou perdendo o apoio do DEM, partido de Maia. O Planalto entendeu cedo a importância de ter um aliado no comando da Câmara e entrou com intensidade na articulação que envolveu a liberação de recursos para emendas parlamentares e cargos. O PSDB, com Cidadania, até mesmo integrantes de partidos de esquerda conversaram com a articulação do governo e o apoio à candidatura de Baleia anunciada no final de dezembro.
muito depois de Lira acabou-se desestabilizado. O site da Câmara apontou que o bloco de Lira é sustentado por PSL, PL, PP, PSDB, Republicano, PTB, PROS, Podemos, PSC, Avante, a Patriota. Baleia, por sua vez, anunciou no Twitter e registrou sua candidatura com apoio de MDB, PT, PSB, PSDB, PDT, SD, PCdoB, Cidadania, PV e Rede. O DEM manterá a posição independente, ainda que a maioria de seus deputados sejam favoráveis a Lira. A oposição neutra foi a melhor saída encontrada pelos democratas diante de racha no partido. Caso o DEM formalizasse a participação do bloco de Baleia, teria de ver a escolha da primeira vice-presidência da casa ficar com o PT pela regra da proporcionalidade. A movimentação frustra a expectativa de aliança MDB do DEM, PSDB, na sucessão da Câmara, funcionar como uma espécie de pronúncio da articulação para a sucessão de 2022. Mais cedo, a campanha de Lira chegou a enviar uma mensagem anunciada que o DEM irá formalizar o apoio na chapa dele, mas isso não prosperou. O posicionamento pro-Lira no DEM já vinha se desenhado, mas ganhou contornos mais intensos no fim de semana. Levou Maia a ameaçar nos bastidores deflagrar um processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro no seu último dia como presidente da Câmara. Maia também teria falado que deixar a legenda, confirmou uma fonte, mas a avaliação é que ele não teria espaço em outra legenda e que essa discussão do impeachment só iria tumultuar a situação. No PSDB, partido do governador de São Paulo, João Doria, potencial adversário de Bolsonaro em 2022, chegou a ser dada com certa saída da bancada da aliança com o deputado do MDB, que não se confirmou com a agência Reuters. Juiz impõe multa de 200 mil a polícias que atuaram em ação contra madeira ilegal. A decisão a favor de uma empresa investiga por explorar madeira ilegalmente. O juiz Antônio Carlos Campelo mandou liberar uma balsa de madeira apreendida. Com a decisão, ele derrubou o entendimento de seu substituto, que havia mandado o caso de volta para a Justiça do Amazonas. O TRF1 suspendeu por hora a decisão do Campelo por entender que a competência do caso e no Amazonas não é no Pará. Na Polícia Federal, a preocupação é de que outras operações similares sejam anuladas com base nessa decisão, com que fez a maior apreensão de madeira da história. Maior apreensão de madeira irregular da história do Brasil. Em dezembro de 2020, a Polícia Federal, na divisão do Pará com o Amazonas, concluiu a maior apreensão de madeira irregular da história brasileira. Foram 131,1 mil metros cúbicos de toras apreendidas em um volume suficiente para construir 2.620 casas. A operação foi batizada em Androanthus glo, que reúne o nome científico do ipê, a árvore mais cobiçada pelos madeireiros na Amazonas, sigla da garantia de lei e da ordem. Até então, o recorde da apreensão era de 65 mil metros cúbicos de madeira ilegal
extraída também no Pará. O volume apreendido em 2010 corresponde à metade do novo recorde com a agência Sputnik Brasil. Sem o auxílio emergencial, o Brasil chega a quase 27 milhões de miseráveis, diz pesquisa. O nível de pobreza extrema no Brasil atinge a maioria taxa em uma década, chegando a quase 27 milhões de pessoas, de acordo com a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, do FGV. Conforme a pesquisa da FGV Social, com base em informações compiladas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE, 2,8% dos brasileiros vivem hoje com menos de 246 por mês, ou 8,20 por dia. O nível de pobreza é mais alto em 10 anos, coincide com o fim do pagamento do auxílio emergencial. Os dados colhidos nas pesquisas nacionais por amostra do domicílio, PANDS, continua em Covid-19. Apontam que a pobreza aumentou significativamente após a redução dos pagamentos pela metade em outubro do ano passado e chegou ao patamar atual após o fim do programa encerrado em dezembro. Em agosto de 2020, o pagamento do auxílio emergencial de 600 a cerca de 55 milhões de brasileiros chegou a derrubar a pobreza extrema no país para 4,5%, cerca de 9,4 milhões de pessoas. O menor índice já registrado, a medida serviu de apoio às pessoas afetadas pelas restrições sociais impostas para conter o avanço da Covid-19. Ainda segundo os dados das parcelas mais impactadas da sociedade brasileira com a perda de renda durante a pandemia, são os jovens, os sem escolaridade, os nordestinos e os negros. Um dos setores da economia mais afetados pela pandemia foi o de serviço, o que impacta tanto a renda dos mais pobres quanto o consumo das famílias, que representam cerca de 65% do PIB brasileiro. Somado isso, em 2020, a inflação dos preços de alimentos atinge 15,4% e o valor da cesta básica em relação ao salário mínimo chegou ao maior patamar de 12 anos, 53,45%, segundo os dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do DIEESE. O desemprego no país também está em níveis altos e crescendo. Com a amostra dos dados do IBGE, a PNAD apontou 14,6% de desempregados no país. No final do terceiro trimestre de 2020, ainda não há dados consolidados sobre o PIB brasileiro do ano passado, mas a expectativa é de que a queda em torno de 5% ainda, segundo o IBGE, com a agência Sputnik Brasil. Lewandowski suspende o sigilo de 50 páginas de conversa de Moro com procuradores e dá acesso aos documentos. Leia a troca de mensagens. Ministro do CTF autorizou a defesa de Lula ter amplo acesso aos diálogos. Ministro Ricardo Lewandowski, do CTF, Supremo Tribunal Federal, suspendeu o sigilo das conversas entre procuradores da Operação Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro. O conteúdo de novos diálogos foi concluído nesta segunda primeiro no processo pela defesa do ex-presidente Lula. O material tem ao todo 50 páginas, parte dele é inédita. A coluna teve acesso a elas, leia íntegra abaixo. Uma outra parte dos diálogos já tinha vindo ao público na semana passada e revelava Moro orientando os procuradores sobre como apresentar a denúncia contra o petista no caso do Triplex do Guarujá. Os diálogos foram obtidos
pelos advogados de Lula, depois que o próprio Lewandowski decidiu que eles poderiam ter amplo acesso ao material apreendido na Operação Spoofing. Ele teve um alvo os hackers, que conseguiram rastrear os celulares de autoridades de Brasília, entre elas o próprio Moro. Uma parte substancial do arquivo dos aparelhos foi entregue ao CIT The Intercept Brasil, que em parceria com outros veículos publicou o diálogo no que ficou conhecido como escândalo da Vaza Jato. Mônica Bergamo, Folha Expresso. No Rio, o ato simbólico marca a vacinação de idosos que começa nesta segunda. Ato simbólico realizado neste domingo 31 no Palácio da Cidade, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, marcou o início da vacinação de maiores de 80 anos contra a Covid-19, que começa nesta segunda primeiro, em idosos a partir de 99 anos de idade. O ator Orlando Drummond, 102 anos, o compositor Nelson Sargento, de 96 anos, foram vacinados durante a cerimônia, que contou com a participação do prefeito Eduardo Paes e do secretário municipal de saúde Daniel Sorans. Foram vacinados também costureiras Sebastiana Fernazzi, da Conceição, de 98 anos, moradoras de Jacarepaguá, Zona Oeste, Dulcineia Gomes Pedrada, de 97 anos, residente em Copacabana, e Neiva Gomes Brandão, de 95 anos, moradora de Ipanema. O prefeito Eduardo Paes afirmou que o dia de alegria estamos começando a vacinação da população em geral, priorizando os idosos. É emocionante ver Nelson Sargento e saber que ele vai poder continuar cantando sua poesia, e também ver o seu peru, personagem marcante do ator Orlando Drummond. Nosso sonho é que a gente possa vacinar todas as pessoas acima de 60 anos de idade, disse Paes. O ator dublador Orlando Drummond disse emocionado: isso é um batismo. Espero que todos tenham a mesma esperança que eu. Nelson Sargento estava acompanhado da mulher, Evonete Matos, de 71 anos. Estava pensando muito neste momento. Graças a Deus estou aqui. Estou sentindo falta da música. Estou aqui para ser vacinado, poder trabalhar, disse o compositor, que é o presidente de honra de Mangueira. Brincou ele: quer ser vacinar? Já, mas é uma jovem ainda. Segmentação. O público maior de 80 anos começará a ser vacinado de forma segmentada, por idades diferenciadas. A cada dia, a Prefeitura acredita que dessa forma o atendimento será mais organizado e se promove aglomeração. O secretário municipal de saúde, Daniel Soranês, destacou que a cidade está abastecida de doses suficientes para esta etapa de vacinação. Temos a vacinação aqui no Rio. Hoje começa a parte mais importante da campanha. É um momento emocionante para a sociedade, para quem vai perder a vacina e seus avós, seus pais, suas famílias. Infelizmente, eu não pude pedir minha avó por Covid-19, revelou o secretário. A Prefeitura ressaltou, por meio de sua assessoria de imprensa, que o idoso deve levar documento de identidade, se possível, caderneta de vacinação. Mais de 130 mil pessoas já foram vacinadas no município. À medida em que novas doses da vacina forem entregues ao público da campanha, será ampliado. Para a vacinação de idosos acamados,
A orientação é procurar a unidade de referência no site onde ser atendido, entrar em contato para dar as informações necessárias. A equipe fará o cadastro e passará as orientações sobre a vacinação. Calendário abaixo. Na sequência, o calendário de vacinação de idosos a partir desta segunda-feira, 1º de fevereiro. Lucro do Itaú Unibanco cai 26% no quarto tri, praticamente em linha com previsões. O Itaú Unibanco reportou nesta segunda-feira o lucro recorrente de quarto trimestre, praticamente em linha com a estimativa de analista. O Itaú teve queda de 26,1% no lucro, em relação com o ano antes, a 5,388 bilhões de reais, 1% abaixo da estimativa de consenso dos analistas, é de 5,44 bilhões de reais, compilada pela Refinitiv. Em nota, o novo presidente executivo do Itaú, Milton Malui, disse que para enfrentar um 2021 desafiador, o banco buscará cortar custos, acelerar o crescimento. A receita líquida de juros do banco é as previsões para perdas com inadimplência seguiram sob a pressão, enquanto as receitas com tarifas e serviços diminuíram. O retorno sobre o patrimônio líquido e um indicador de lucratividade entre os bancos aumenta 0,4. O ponto percentual em relação ao terceiro trimestre é para 16,1%. A carteira de crédito do Itaú cresceu 2,7% no trimestre, enquanto o índice na inadimplência em 90 dias manteve-se praticamente estável em 2,3%, com a agência Reuters. Exército de Miami declara o estado de emergência após prisão de líderes políticos. O Exército assumirá o controle do país por um ano e a presidência interina ficará a cargo do comandante-chefe das Forças Armadas. Os militares de Miami impuseram nesta segunda-feira primeiro o estado de emergência no país por um ano, após informações de que o líder Aung San Suu Kyi, o terceiro filho de Aung San, considerado pai da Birmânia moderna, e outros políticos do partido governante teriam sido presos. De acordo com o anúncio feito na manhã desta segunda-feira pela emissora Mirand, teve que vincular os militares de Miami, o exército assumirá o controle do país por um ano e a presidência interina ficará ao cargo do comandante-chefe das Forças Armadas, General Seno Aung Lee. A emissora acrescentou que o estado de emergência foi decretado para preservar a estabilidade depois que a Comissão Eleitoral do país falhou em tomar medidas contra as enormes irregularidades ocorridas nas últimas eleições gerais em novembro. Mais cedo, a agência Reuters informou o citado porta-voz do partido governante Liga Nacional pela Democracia LND que Conselheria de Estado Aung San Suu Kyi, presidente Minait e outros líderes do governo civil tinham sido detidos pelos militares. Segunda-feira, os parlamentares de Miami deveriam se reunir na capital Naypyidaw para realizar a primeira sessão da Assembleia Nacional após as eleições do ano passado. De acordo com os resultados do pleito de novembro do LND, obteve 396 de um total de 476 assentos combinados entre as duas casas que compõem o parlamentar. No entanto, os militares têm direito a 25% do total de cadeiras, segundo a Constituição do país, que teve determinar que diversas oposições chaves no ministério estão reservadas para indicações das Forças Armadas. Os Estados Unidos e a Austrália se pronunciam.
Os governos de Austrália e Estados Unidos emitiram comunicados nos quais manifestaram preocupação com as informações que estavam chegando de Miami e pediram aos militares do país asiático que respeitassem o Estado de Direito. Os Estados Unidos estão alarmando com as informações de que os militares birmaneses teriam dado passos para minar a transição democrática no país, inclusive mediante prisão de conselheira de Estado, Aung San Suu Kyi, de outras autoridades civis de Miami, disse secretário da imprensa Casa Branca, Jen Psaki, em comunicado. Psaki acrescentou: o presidente Joe Biden já foi informado sobre os acontecimentos no país do Sudoeste Asiático que o governo dos Estados Unidos vai agir contra o responsável caso os passos tomados não sejam revertidos. Por sua vez, ministra da Relação Exterior da Austrália, Marise Payne, pediu a liberação imediata de Suu Kyi dos outros líderes políticos supostamente detidos. Acrescentou que seu país, que sempre apoiou a transição democrática em Miami, está profundamente preocupado com as informações que os militares estariam tentando assumir o controle da nação asiática mais uma vez. Apoiamos fortemente a convocação pacífica da Assembleia Nacional Parlamento com base nos resultados das eleições gerais de novembro de 2020, afirmou Payne, em nota com a agência Sputnik Brasil. Capitão britânico que bateu o recorde de arrecadação hospitalizado com Covid. Primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, uma das muitas pessoas do país, além de desejar melhoras ao centenário capitão Tom Moore, que bateu um recorde de arrecadação para o Serviço de Saúde britânico em meio à pandemia, desde que ele foi hospitalizado com Covid-19. Moore, que arrecadou mais de 30 milhões de libras esterlinas, percorrendo seu jardim 100 vezes durante o lockdown do ano passado, foi internado no hospital de Bedford, depois de ser diagnosticado com vírus, disse sua filha no domingo. Você inspira a nação toda. Sei que estamos todos lhes desejando uma recuperação plena, tuitou Johnson, acrescentando que seus pensamentos estão voltados a Meore e sua família. Veterano de Segunda Guerra Mundial, cativou o público em abril, pouco antes de seu 100% aniversário, quando foi filmado fazendo sua caminhada patrocinada com a ajuda de um andador ao redor de seu jardim, no vilarejo de Marston Morentyne, localizado a 80 quilômetros ao norte de Londres. Ele esperava arrecadar 1.000 libras esterlinas. Ao invés disso, arrecadou cerca de 33 bilhões para o Serviço Nacional de Saúde. Quebrou 2 recordes de Guinness. Foi transformado em cavaleiro pela Rainha Elizabeth. Emplacou uma canção no topo das paradas. Escreveu uma autobiografia e ajudou a criar uma instituição de caridade, Rezam por Tom. Foi manchete do tabloide Sun, uma mensagem ecoada por outros jornais que também publicaram fotos e reportagens sobre ele com destaque. O Reino Unido está vacinando toda a sua população de idosos contra coronavírus, mas segundo um representante familiar citado pelo Rede Sky News, Moore não recebeu a vacina por estar sendo tratado de pneumonia com a agência Reuters.